Olá, bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Álvaro Curvador, coordenador dos cursos de Física e Matemática aqui da Uninter. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o ano de 2025, que é o Ano Internacional da Ciência e das Tecnologias Quânticas. Então, para conversar comigo aqui hoje, eu trouxe a professora Ana, ela é doutora em Física Quântica e ela vai tentar desvendar para nós um pouquinho como está se processando essa tecnologia, o desenvolvimento principalmente dos computadores quânticos na nossa sociedade. Seja bem-vinda, professora Ana. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigada, Álvaro. O prazer é todo meu estar aqui e poder falar com vocês. Bom, para falar um pouquinho de física quântica, eu queria que a gente começasse a tentar explicar assim rapidamente para o nosso público o que é a física quântica. Porque o pessoal acha assim, a física quântica é normalmente o que nós escutamos a pessoa dizer. Eu gosto muito da física quântica porque ela é mais intuitiva, é bem tranquila, é fácil de entender. Isso corresponde à realidade, professora? Na verdade, bem pelo contrário, né? Porque a mecânica quântica é uma teoria que ela é altamente contraintuitiva e é ela que rege toda a física das coisas muito pequenas. Então, o mundo microscópico, ela funciona com uma física diferente daquela que a gente está acostumado no nosso cotidiano. O nosso dia a dia, a nossa escala de tamanho, a gente tem a mecânica que é chamada de mecânica newtoniana, tá? Ou física clássica, e ela descreve muito bem o que a gente quer. O problema é que quando a gente vai para escalas muito pequenas de comprimento, aí essa física ela já não consegue responder aquilo que está acontecendo nos experimentos. Para isso, então, a gente precisa de uma nova teoria, uma outra teoria, e essa é a teoria quântica. E ela é uma teoria um pouquinho esquisita, ela tem alguns aspectos que a gente acha meio estranhos, mas que a natureza funciona desse jeito. Aparentemente, ela consegue descrever bem a física dessas escalas. Dessas escalas. Então, só mais uma pergunta mais simples agora, então. Mecânica newtoniana. Eu quero calcular a posição de um corpo no espaço. Se eu souber a velocidade inicial e o tempo percorrido, eu sei o espaço final, a posição exata e a velocidade exata daquele corpo. Isso acontece na mecânica quântica? Muito bem. Então, na verdade, não, né? Essa é uma das diferenças da mecânica quântica com a mecânica newtoniana. Porque essa mecânica que a gente usa no nosso dia a dia e para a nossa escala de tamanho, essas coisas estão muito bem definidas, né? Posição e velocidade, a gente tem lá um valor e você usa aquilo para fazer suas contas, você vê o tempo, né? A dinâmica futura. Já na mecânica quântica, é impossível que a gente tenha, com certeza, qual é a posição e a velocidade de um objeto simultaneamente. Tá? Então, esse é o chamado princípio da incerteza, de Heisenberg, em que a natureza impede você de saber essas duas propriedades ao mesmo tempo. Tá? Então, isso acarreta um monte de coisas diferentes, né, de comportamentos diferentes que a gente esperaria. E foge dessa coisa, né, newtoniana e vai para essa coisa que é, né, de incerteza. E a mecânica quântica é uma teoria do tipo probabilística. Então, não é algo que você dá aquela receitinha inicial e sabe aonde vai estar no futuro, assim como a mecânica a newtoniana. Não, a mecânica quântica você tem essa incerteza inicial e ela te dá uma probabilidade do que vai acontecer, né, no futuro, ou se você fizer uma medição, ou esse tipo de coisa. Por exemplo, quando nós estudamos lá na 5ª até a 8ª série, os orbitais dos elétrons. Então, tinha um orbital de um elétron que era em formato de halteres. Aí eu perguntava ao professor, mas professor, como é que é um formato de halteres? E quando ele passa pelo núcleo, o elétron não bate no núcleo? Como é que é o formato? Então, isso é só para exemplificar para o pessoal que, em formato de halteres, naquele halteres é a probabilidade do elétron se encontrar. Não é que ele está circulando em forma de halteres. Isso. Né? Porque é isso que passavam para nós, quando nós éramos lá criancinha no colégio. E é isso que nós queremos, então, que o pessoal entenda. É a probabilidade de se encontrar naquele halteres o elétron. Exatamente. Isso. E, além disso, né, você falou da bolinha, né, circulando lá. A gente nem sabe se é uma bolinha mesmo, né? Às vezes o elétron se comporta como uma bolinha. Às vezes se comporta como uma onda. E aí a gente tem um outro aspecto da mecânica quântica, que é essa coisa da dualidade onda-partícula. Daí a gente entra naquilo, então, que nós podemos controlar a matéria, é isso, professor? Que a gente sempre brinca também com nossos alunos e tenta explicar, né? Quiser dar uma palhinha, porque o pessoal pensa assim, se eu olho para o elétron, ele é uma bolinha. Se eu não olho, ele é uma onda. Então, é a minha mente que controla o elétron.
Quer dar uma explicada rapidamente? Isso é uma coisa que a gente sempre mostra em sala de aula para acabar com esse mito, né? Então, é isso. Na verdade, você tem um experimento, né? Por exemplo, tem um experimento que é bem legal, que é um experimento... Você tem duas fendas, e aí se você passa uma onda por essa fenda, você vai ter uma coisa que a gente conhece como o fenômeno de interferência. Né? Então, vai ter parte... Então, essa onda que chega nas duas fendas se divide em duas ondas e essas ondas se encontram. Quando elas dois vales ou duas cristas se encontram, a onda se soma. Se um vale e uma crista se encontram, então anula. Né? Então, é uma interferência construtiva quando soma, né? Quando se anula é destrutivo. Então, beleza. Então, quando faz isso com ondas. Então, quando você joga elétrons, né? Faz um experimento com elétrons. E aí, você vê que o padrão de interferência, ou seja, aonde os elétrons podem clicar, né? Chegar na tela depois de passar pelas duas fendas, tem esse mesmo padrão, né? Que é um padrão de, né, lugares proibidos e permitidos, né, nessa tela. E aí, agora, se você pega e coloca em uma dessas fendas, então você pensa, mas o que está acontecendo? Por que um elétron... E olha que o experimento você joga um elétron de cada vez. Teoricamente é matéria, estou jogando matéria. Isso, né? Uma partícula. E mesmo assim você vê aquele padrão. E aí as pessoas perguntam, mas só pode acontecer isso se a gente tiver o elétron passando pelas duas fendas. Né? E aí pensava, então vou ver se passa por qual fenda e eu vou tentar entender a dinâmica desse elétron. E aí se você coloca um detector nas fendas, né? Quando o elétron passa na fenda, clica, aí acaba o padrão de interferência e aí ele se comporta como uma partícula do jeito que era, né? Que a gente achava que era. Que deveria ser. Isso. Então, se você interage com o elétron, ele se comporta como uma partícula. Agora, se você não faz nenhum tipo de interação, aí ele tem esse comportamento ondulatório. E só para o pessoal entender que de nós olharmos o que o elétron está fazendo, não é o fato de eu olhar e estou interferindo. É que existe um aparelho de medida que está... E como que nós medimos alguma coisa? Então, eu quero medir a distância daqui até aquela parede. Então, eu pego uma trena laser, o laser bate e volta e eu sei a distância. Então, eu estou usando o laser, que é a luz, para medir uma parede muito maior que a partícula da luz, não é isso? E quando a gente vai medir um elétron, nós também precisamos de alguma coisa, por exemplo, luz. E aí nós estamos medindo coisas com tamanhos similares. Isso. Então, provavelmente é a frequência dessa luz que interfere. É só isso, né? Não existe mágica. Não tem mágica nenhuma. E é bonita. A mecânica quântica é uma teoria muito bem sucedida. Ela tem essa descrição probabilística, né? Mas até então não tem nenhum experimento que foi realizado que não foi... Os resultados não foram previstos pela teoria quântica. Perfeito. Claro que tem gente que acha que existe uma teoria pós-quântica, né? Existe uma outra teoria mais abrangente, mas por enquanto a teoria quântica essa funciona. É a mesma coisa, a lei de Newton funcionava muito bem em 1700, 1800. Enquanto a gente não tinha aviões, não tinha GPS, não tinha naves espaciais. Perfeito. Então, estamos aguardando uma nova teoria. Agora, professora, então, você é formada em Física pela Federal e depois fez seu mestrado e doutorado em Física Quântica, né? Mas e quando que você teve o seu primeiro contato com Física Quântica? Assim, foi na Física mesmo? Já foi antes? Já teve interesse antes? Então, Física Quântica, não. Né? Eu acho que a primeira vez que eu tive mais contato com isso foi durante a minha graduação. E foi numa disciplina que a gente tem que é a Física Moderna, que você também Física fez. Moderna. E, nossa, aquilo lá foi fantástico. Eu achei super legal toda aquela descrição. E lá ainda nem é a parte mais legal da mecânica quântica que a gente vê. E aí foi engraçado que, quando eu estava fazendo essa disciplina, o meu pai me deu um livro que a gente usava na disciplina. Eu falei para ele, a gente usa esse e tal. Ele, eu vou atrás, vou comprar. E comprou, me deu o Iceberg. Aquele livrinho fininho assim? Exatamente. E aí um colega meu olhou e falou assim, nossa, mas você vai comprar o livro? Falei, porque, né, eu tô gostando e tal. Ele, nossa, eu queria ser que nem você, né? Você já sabe o que você vai fazer no seu futuro. E no final deu certo. Foi isso mesmo que eu acabei fazendo, que eu realmente gostei. Muito bem. Eu fiz algumas perguntas, eu anotei algumas perguntas aqui para não esquecer, né? Voltado, então, para o seu estudo e para as tecnologias quânticas hoje, já que estamos falando do Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. Então, primeira pergunta. Quais das aplicações quânticas você acha que vai chegar primeiro no nosso dia a dia? Porque o pessoal fala muito de computação e o computador quântico está dentro do laboratório, é muito grande, precisa de refrigeração. Mas será que chega alguma para nós? E qual que vai ser? Então, tem várias tecnologias quânticas que já estão funcionando e já estão sendo usadas. Por exemplo, criptografia quântica. Né?
A criptografia quântica, ela usa sistemas quânticos, né? Algumas propriedades esquisitas da mecânica quântica, que é duas coisas chaves, que é emaranhamento e coerência, para construir protocolos mais seguros de proteção de dados, né? Para distribuição de chaves mesmo. Então, a criptografia já é algo comercial. Os governos, né, do mundo todo já têm investido bastante dinheiro nisso para poder proteger, né, tanto os seus segredos quanto, né, os bancos também têm. Vários bancos, o Itaú, por exemplo, tem uma seção à parte que cuida dessa parte de criptografia quântica. Então, eles têm uma equipe trabalhando com isso. Então, tem, né, várias startups no mundo que já fazem criptografia quântica. Então, essa é uma tecnologia que já é realidade. Claro que não é uma realidade tão próxima para nós, porque nós, assim, a princípio ainda não precisamos, né, desse nível de segurança, mas quem sabe no futuro talvez seja preciso. E aí, por que precisa de criptografia quântica? Será que a criptografia que a gente tem hoje em dia não é boa o suficiente? E a resposta é não, porque se a gente tiver um computador quântico, o computador quântico vai conseguir quebrar todas essas chaves que existem no mundo todo, né, em toda a rede, porque ele consegue fazer um tipo de computação que é muito rápido. E para a maior parte dos códigos de chaves de criptografia são baseadas, né, na decomposição de um número em números primos. Então, o computador quântico vai conseguir fazer isso de uma forma muito rápida. Rapidamente. E aí, o computador quântico, que também já existe, é operacional. Então, tem vários, né, que vocês têm visto nas notícias por aí, IBM, Google, tem outros, Xanadu, a China também tem investido bastante, né, tem desenvolvido bastante. Esses computadores, você já consegue fazer computação quântica com eles. Mas é claro que a gente não vai ter, e pelo menos eu espero que seja assim no futuro, o computador quântico não vai estar na nossa casa. Ele vai estar nos centros de pesquisa e a gente vai poder fazer o processamento desses computadores. Por enquanto, a gente faz isso só a nível de pesquisa mesmo. Lá eu tenho um problema, que, né, até esse tempo atrás tinha uns alunos meus que estavam trabalhando com isso. Vamos investigar tal problema. Vamos precisar olhar, né, num experimento real. Mas um experimento a gente não tem em laboratório. Então vamos fazer no computador quântico. Então a gente escrevia o código, enviava lá para, né, a gente usou a plataforma da IBM, né, eles faziam o processamento e davam a resposta para a gente. Então no futuro vai ser isso. Vão ser vários computadores quânticos espalhados pelo mundo todo, em que tudo vai acontecer na nuvem, que é né, já é uma coisa que já está acontecendo hoje em dia, né? A gente já não faz tanto nos nossos dispositivos. A maioria das coisas é feita, né, nas nuvens e a gente só baixa e sobe dados. Né? Pois é, mas você veja, você falou, vários governos estão investindo em computadores quânticos. Recentemente tinha uma reportagem que só a China ela investe mais de 50% do que todo o resto do mundo em computação quântica. Exatamente. Isso aí, aliado ao que você também falou. Eu vou fazer um experimento, então eu subo para a plataforma de um IBM que está nos Estados Unidos ou lá para um computador da China, que eles disponibilizam gratuitamente, entre aspas, né? Porque eles estão pegando a tua ideia e eles têm domínio disso, porque você tem que ceder para eles o teu algoritmo. Uhum. Então, você acha que, de alguma forma, esses países que estão investindo mais, principalmente China, isso aí não afeta a soberania nacional dos países que estão investindo e não estão investindo? Sim, com certeza. Né? Eu acho que é uma corrida, o mundo todo está nessa corrida, né? De quem vai chegar primeiro, né, em computadores quânticos mais acessíveis, né, e mais que sejam mais operacionais, essa é a palavra, né, porque os que a gente tem ainda eles são limitados, eles ainda não são bons o suficiente. Então existe essa corrida, tem a corrida comercial e tem a corrida, né, entre governos. E aí, se você perde esse bonde, a gente acaba sendo dependente, né, de tecnologias estrangeiras. Que já acontece, por exemplo, para a gente com supercondutores. Né? Então, o Brasil tem ótimos pesquisadores nessa área, mas em algum momento não teve o investimento necessário e aí a gente acabou perdendo o bonde e hoje em dia a maior parte das coisas são importadas. Então, se nós, né, como Brasil, não investirmos nessa área, então, em alguns anos, a gente também vai ficar dependente dessas outras, né, das tecnologias estrangeiras de novo. Já foi no passado com outras tecnologias, né? Então. O Brasil exportava toneladas e toneladas de ferro gusa para os Estados Unidos e não tinha uma siderúrgica nacional. Uhum. Então, nós temos que cuidar para que não volte nisso. Né? Exatamente. E a gente tem, né,
um corpo intelectual, né? Existem vários pesquisadores no Brasil inteiro, né? Que são referências internacionais, que trabalham nessa área, né? E que estão aí para trabalhar. Então, o que falta é, né, investimento. Investimento. Né? Tinha um professor nosso lá da Federal que falava, vocês acham que a NASA, todos os americanos lá são muito inteligentes porque estão todos na NASA. Não. Na NASA, o que menos tem é americano. Exatamente. Tem pessoas do mundo inteiro que trabalham lá dentro da NASA. E no Brasil também. Tem pessoas super capacitadas, como você mesmo. Você ficou anos estudando lá isso, então tem capacidade. O que precisa é empresas, é universidades, é o governo investir nisso. Isso. Exatamente. E aí a gente pensando, então, computadores quânticos, você falou, fora quebrar a criptografia, porque eles fazem contas muito rápidas, mas e quais seriam as aplicações assim para um futuro mesmo da computação quântica, fora hackear a conta dos outros? Então, tem muitas possibilidades. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo a era das IAs, né, das inteligências artificiais. Uma IA uma IA, né, uma inteligência artificial, ela faz um processamento rápido, mas ele ainda não é tão rápido, né? Então, você vai lá no browser lá e pergunta para a IA, tipo, faça isso, faça aquilo, né? Tem um tempo de resposta e tem coisas que ela ainda não sabe responder. Com processamentos de mecânica quântica, ela consegue fazer esses processamentos mais rápido, né? E trazer coisas que, hoje em dia, ela ainda está limitada, né? Pelo espaço amostral mesmo de computação. Então, né, isso seria uma possível aplicação, né, dos computadores quânticos. Outras coisas, e aí eu acho que também é extremamente importante, é simulação quântica. Porque tem várias coisas, né? Por exemplo, você vai desenvolver um novo fármaco, mas são muitas variáveis, né, que você precisa, porque você não vai pegar lá e fazer isso a princípio usando matéria, né, usando a coisa real. Você vai fazer simulações para ver o que dá certo. E aí, para fazer essas simulações, veja, a gente está falando de coisas muito pequenininhas, né, que tem muitas conexões, e a coisa ainda é probabilística, né, porque é mecânica quântica. Então, o computador quântico, né, as simulações quânticas, elas vão te ajudar a fazer essas simulações, né, de combinação de elementos que podem virar remédios, né, ou sei lá, alimentos, né, diferenciados, etc. Então você vai conseguir fazer isso, né, de uma maneira muito mais próxima da real, porque você vai ter mais computação te ajudando a fazer isso. Então essa é uma outra aplicação. É similar com quando você falou de remédios assim. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria farmacêutica. Estou desenvolvendo um remédio. Eu preciso de pessoas que são voluntárias que nós vamos administrar esse remédio e vamos ver a reação. Então, você está me dizendo que, de repente, eu não preciso nem fabricar o remédio. Eu manipulo dentro do sistema e o sistema analisa as possíveis consequências e me dá o melhor resultado. Exatamente. E muito mais rápido do que eu ministrar o remédio e esperar ver os sintomas. É isso? Isso. Basicamente isso. Também, E é legal porque você consegue, né, quanto mais computação você tiver, né, mais variáveis você pode ir colocando. Né? Então, você não precisa ainda levar para a coisa real. E quando você levar para o mundo real, provavelmente aquilo que você conseguiu fazer via simulação vai estar muito mais próximo da realidade, se foi feito com uma computação adequada. Legal. Então, vamos fazer uma simulação então agora. Eu sou ministro, chefe da Casa Civil. Temos dinheiro aqui para poder investir em tecnologia quântica, mas você, doutora Ana, tem que escolher uma tecnologia quântica apenas para investir. Eu só vou disponibilizar dinheiro para uma tecnologia. Qual tecnologia você escolheria? Tá, então vamos pensar em coisas práticas, né? Computador quântico, hoje em dia, né, será que vale a pena a gente investir? Então, a resposta ainda não está certa. Tá? Não está clara, por quê? Porque a gente não sabe qual a melhor plataforma que daria, né, seria um bom computador. Porque você vê lá, a IBM e o Google, eles usam uma coisa que a gente chama de íon supercondutor. Os chineses têm também íon supercondutor, mas eles também têm o que a gente chama de plataforma fotônica. Eles usam fótons, eles usam lasers para fazer computação. Tem um outro computador de uma outra empresa que usa íons armadilhados, né? Que quando você tem lá um átomo que você coloca ele armadilhado, então ele pode ficar no nível lá, né, a energia ok, ou você pode dar um pouquinho de energia e ele vai para o nível assim. Então, esse é um outro tipo de plataforma para computador quântico. Então, até então, estão sendo feitas tentativas, né?
aparentemente, essa plataforma usada pela IBM e pelo Google parece a mais promissora, mas ela ainda precisa de refrigeração, precisa de, né, muita tecnologia ali para fazer o negócio acontecer. Então, talvez hoje ainda não seja a hora de investir em computadores quânticos, porque a gente ainda não sabe, porque às vezes você pode investir num tipo de plataforma que não é a ideal. Não vai funcionar, não vai ser. Aí tem outras tecnologias também que a gente pode fazer. Então, eu falei de criptografia, mas criptografia também, eu acho que já tem bastante protocolos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, já é também uma coisa mais que já está bem avançada comercialmente. Mas uma coisa que no Brasil tem sido, né, pesquisado bastante é comunicação quântica e lasers, tá? Sensores, desculpa, não lasers. Então, sensores quânticos. Então, por exemplo, São Paulo tem vários projetos em que eles estão querendo, né, estão usando sensores quânticos na agricultura, né, para monitorar, né, a grandes áreas, né, para saber então níveis como é que estão, né, de plantio, né, se precisa molhar mais, se não precisa. Então tem várias, né, nuances ali. Mas esses sensores quânticos, né, são ideias, são tecnologias que o Brasil já domina, né, pelo menos os pesquisadores já têm um grande embasamento para poder desenvolver isso. E a comunicação quântica também, né? É você poder... Então, o Rio, por exemplo, tem um projeto grande que é chamado de Rede Rio, em que eles estão testando protocolos de comunicação entre as universidades no Rio de Janeiro. Então, eles descobriram que tem uma fibra ótica que liga algumas universidades. Então, lá tem um consórcio entre o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a UFRJ, né, que é a Federal do Rio de Janeiro, tem a Federal Fluminense, e tem mais uma outra instituição, que agora eu não lembro qual é, que também está junto. Está interligado. E aí eles conseguem fazer comunicação por fibra ótica. Então, eles estão tentando fazer comunicação quântica usando a fibra ótica. Só que a UFF não tem ligação com as outras, e eles estão fazendo pelo ar, estão fazendo via laser. Então, eles, né, tem até legal, assim, você vê eles apontando laser, assim, né, de um prédio para o outro, assim, uma distância grande. E mandando informação. Isso. Daí, porque eles estão fazendo as análises deles lá. Então, tem essas tecnologias que o Brasil já tem bastante pesquisa, tem bastante pessoas que estão trabalhando com isso. Então, se for para dar dinheiro, ministro, pode... Seria para esse caminho. Exatamente. Você falou ali de agricultura, utilizando... Recentemente eu vi um até que... Até para fazer análise de solo, porque antigamente para fazer análise de solo, como é que fazia? O cara tinha que ir lá, tirar uma amostra daqui, uma de lá, uma de cá, e levar para o laboratório e o laboratório analisar. Tem um lá, eu esqueci o nome do equipamento, e ele usa a tecnologia quântica também, só que ele usa um laser. Então, o que é? O robozinho passa, emite um laser, o laser penetra, queima aquele solo e os vapores dos gases que saem, o computador já analisa quais os componentes que tem e o que precisaria ter para corrigir ali dentro do solo. Legal. Então, essa é para a agricultura. Você veja que a população mundial tem aumentado muito, então precisa o agro tem que crescer, né? Exatamente. Tem, de alguma forma. E daí a quântica ajudando até aí, né? Aliás, a quântica ajuda em tudo, né? Se você for ver, a gente hoje em dia, né? É um nome tão esquisito, né? Às vezes é uma teoria tão longe da realidade das pessoas, mas ela, tipo, em praticamente todos os nossos dispositivos, a mecânica quântica está aí. Ela só funciona. Aliás, no nosso celular, nessa transmissão aqui que nós estamos fazendo, tudo tem física quântica envolvida. Exatamente. E, na verdade, a gente tem a física envolvida em tudo, né? Na natureza. Isso. Então, para quem não... A gente vai falar que física é o estudo da natureza. Então, tudo que existe no mundo tem um pouco de física envolvida. Não tem como. E física quântica, então, todos esses dispositivos novos que nós temos e tecnologia, todos eles estão embarcados aqui dentro. Vamos partir já, estamos quase chegando no final. Passa bem rápido aqui nosso programa. E como que você vê a teoria da física quântica ou da mecânica quântica, né, daqui para frente para o futuro? No começo nós estávamos falando aqui, comentando, né, antes dos bastidores, da quântica matricial que teve, depois a função de onda, como é que foi se evoluindo ali. E daqui para frente, quais as possíveis perspectivas que nós temos? Então, veja, a mecânica quântica já tem, né, seus 100 anos, né, é uma teoria que já está bem consolidada, né? Então a gente já acabou de falar nessas todas as tecnologias que são possíveis só por causa do desenvolvimento da mecânica quântica. Mas para o futuro ainda, aliás, né, ainda tem muita coisa que a gente ainda não conhece, ainda não sabe, né, sobre a natureza em geral, né? Então para o futuro, né, da física, que provavelmente vai trazer um pouco da física quântica junto, né, é tentar juntar
a física quântica com outras teorias que ainda não se conciliam. Por exemplo, né, a gente ainda tem um problema sério quando a gente vai para altas velocidades, e aí você está lá em relatividade. Tentar juntar mecânica quântica com relatividade ainda é um desafio. Então, é algo que, né, tem pessoas que acreditam numa teoria que seria uma teoria de tudo. Né? Uma grande teoria que ela conseguisse juntar essas duas coisas e em cada... velocidades baixas, escalas pequenas, mecânica quântica. Velocidades altas, grandes espaços, relatividade. É. Teoria das cordas, por enquanto, está estagnada. Não deu muito certo. Não. É difícil provar que ela está certa, porque ela assume que existem 11 dimensões. E né, a vibração das cordas, né, é uma dimensão. Uma dimensão. E aí, experimento sobre isso, né, não é assim tão trivial de fazer. Mas tem gente que pesquisa isso. Né? Então, tem muita gente pesquisando várias frentes. Né? Um outro desafio também que é uma área que tem crescido muito nos últimos anos, é a termodinâmica quântica. Né? Então, a gente quer cada vez coisas menores, né? A gente quer celulares mais potentes, né? Fazendo coisas, né? Então, os transistores lá dentro são cada vez menores. E aí, como é que é, né? Calor, né? Como é que é carregar uma bateria quântica, né? Que processo, né? Tem alguma coisa da mecânica quântica que te ajuda a acelerar esse processo de carregamento ou não? A gente tem algumas pesquisas que estão indo nessa direção. Então, tem muita coisa sendo feita. E para o futuro é isso, né? É dar esses passinhos, né? Como tem sido feito ao longo desses 100 anos aqui. Explorando um pouco ali e tentando entender melhor o que é a natureza, né? Através dessas teorias. Como usar essa teoria a seu favor, né? No desenvolvimento de tecnologias. Você falou do desenvolvimento, né? Vamos pensá-lo no primeiro computador valvulado ENIAC lá, 1946. Tem quantos anos isso? 80 anos. E olha a evolução que nós tivemos do ENIAC, que ocupava alguns andares, e a capacidade de processamento é infinitamente menor que esse celular que está aqui na minha mão hoje. Exatamente. Então, a gente espera que essa tecnologia, se continuar nesse passo, nesse ritmo, a gente chega a algumas coisas boas para a humanidade. Exatamente. Né? Professora, nós estamos terminando aqui já. Se quiser deixar algum recado para o pessoal, alguma coisa, aí a gente já parte para o nosso encerramento. Então, beleza. Então, né, quero agradecer vocês, né, pela atenção, né, por estar assistindo então esse programa. Então, o meu recado é a mecânica quântica, então, né, é uma teoria bem consolidada, né? Então, esse ano a gente está comemorando os 100 anos, né, ou melhor, os 100 anos, né, do desenvolvimento da teoria quântica, né, o ano internacional da ciência e tecnologia quântica. Então, tem vários eventos acontecendo no país e no mundo, né, para celebrar este ano. Claro que tem que ser celebrado todos os anos e todos os dias. Um colega meu falou assim, né, que todo dia é dia de mecânica quântica, porque ela está em todo lugar. E uma coisa que, né, a gente que trabalha nessa área, e acho importante enfatizar, é tomar cuidado com aquilo que você lê ou escuta ou assiste sobre mecânica quântica. Porque tem muitas pessoas, né, como é uma teoria assim, mais complicada, mais complexa, acaba usando isso para vender coisas que, na verdade, né, não tem nada a ver com teoria quântica. Né? Tá querendo só usar um nome bonito, né, científico, em coisas que na verdade, né, não tem nada a ver com isso. Né? Então, tomem bastante cuidado, né? Sempre busquem fontes seguras, quem tem interesse em estudar sobre isso. Então, é uma teoria super legal, tem muita coisa bacana disponível por aí. Então, tá bom. Obrigado, professora. Bom, pessoal que está nos assistindo aqui, a gente já fez um programa aqui falando sobre física quântica, mitos e verdades, porque é isso, né? Tem muita gente que se aproveita do nome para tentar tirar vantagem em cima das outras pessoas. Então, física quântica é física realmente, é física da matéria e a estrutura. Tá? Não é nada desse viajar na mente, nas cabeças das pessoas. Coach quântico. Coach quântico. Então, a gente espera que tenha desmistificado um pouco, explicado um pouco para vocês o que é a física quântica e também incentivado aqueles que gostem de física a partir para esse lado da física quântica. Obrigado, professora, e obrigado, pessoal. Um abraço.